casa. Eu arrumei ali, vocês viram? Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Pois então, gente, eu fritei o meu cabelo hoje de manhã. Não que isso seja relevante, não que essa informação seja relevante na vida de alguém, mas eu fiz um escândalo pra minha mãe não levar embora o secador dela, porque eu inventei que eu queria secar o cabelo com secador e eu não sei usar, e eu fritei meu cabelo inteiro. Tomara que ele se recupere. Triste. Muito bem. Já tem um tempo que eu estou com vontade de falar sobre saúde mental. Ah, Maria Emília, muito bem, com que conhecimento de causa? Com nenhum. Aliás, com muito conhecimento de causa, porque eu sou alguém que luta pela saúde mental todos os dias. Aliás, eu botaria em outros termos, né? Os termos do John Piper são que a gente luta pela nossa alegria em Cristo. Fight for joy. Eu creio que nós vivemos num campo de batalha. Nossa mente é o campo de batalha. Eu creio que nós somos atacados diariamente, o tempo todo. Mas também que nós temos armas para lutar. Mais do que isso, que nós em Cristo somos vencedores. Então, é sobre essa perspectiva que eu tenho pensado muito em saúde mental. E hoje, especialmente, eu acho que hoje vai ser o dia de, assim, jogar o assunto, assim, colocar o assunto da melhor maneira. Eu confesso que eu não encontrei ainda muitos versículos bíblicos para embasar esse pensamento, mas eu vou me dedicar a isso. E aí vocês podem perguntar, tá, se você não achou, então por que você tá sequer tocando no assunto? Porque, de qualquer maneira, o nome de Cristo é exaltado no que eu vou falar. E eu acho que de saída isso pode ajudar, eu creio que pode ajudar pessoas por aí, porque eu tenho feito uma enquete com as amigas e eu tenho visto que não sou só eu que passo por isso, entendeu? Então, assim, meu mundo mental não é exclusividade minha, assim, a forma como ele opera. Muito pelo contrário, me surpreende a forma como as pessoas se identificam. Ok, chega de lereia, vamos lá. O que eu identifico? Acontece uma situação estressante, tá? Eu vou botar tudo de maneira bem genérica, que é pra vocês tentarem encaixar isso como vocês quiserem, dentro da realidade de cada um, porque se for verdade o que eu tô falando, vai encaixar em qualquer situação, né? Tá. Acontece uma situação estressante, seja em que âmbito for, imediatamente a cabeça da Maria Emília começa a borbulhar de pensamentos. Uma observação importante para fazer antes de seguir com as ideias. Eu creio que a minha mente é como uma casa. Ninguém gosta de ficar numa casa bagunçada, numa casa suja. Então, eu, na graça de Deus, tento manter minha mente limpa. Ninguém vai pegar uma caçamba de lixo, dessas que ficam nas quadras, e vai despejar na sala da sua casa, verdade ou mentira? Verdade, vai feder, vai virar uma bagunça, um nojo, ninguém vai fazer uma coisa dessa. E Maria Emília identificou que, em termos espirituais, em termos psicológicos, assim, espirituais, eu vou dizer, eu sou cristã, então eu vou falar o meu vocabulário. Eu despejei muitas caçambas de lixo na sala da minha casa mental, muitas vezes. Como? A porta da minha casa é a porta da minha casa. E a porta da minha mente são meus olhos, meus ouvidos, né? Então, muitas vezes eu ouvi coisas, né, músicas e tal, assisti vídeos, filmes. E aí, muita gente pode pensar, que fundamentalista, que exagero, não sei o quê. Cada um pensa o que quiser, tem todo o direito de pensar como quiser, tem a liberdade para pensar como quiser. Eu pensei, e até hoje eu penso como eu quero, né? E não foi ninguém que me convenceu de nada, ninguém me convenceu a parar de assistir certas coisas, a ouvir certas coisas. Foi
eu creio que foi realmente um livramento que Deus me deu. Ele me concedeu essa graça. Isso tudo para dizer o quê? Que já tem um tempo que eu não tenho estômago para assistir certas coisas, ouvir certas coisas, e minha vida, o que eu quero dizer com isso, eu vou ter que tirar um saco que tá aqui, porque senão os gatos vão fazer muito barulho. Peraí. Não pode. Deixa a titia mandar, peraí. Pronto, vocês não reparam não, tá? De uns tempos pra cá, isso tem acontecido e minha vida melhorou muito. Assim, é mais do que isso, assim, dentro das possibilidades desse mundo caótico, triste, quebrado em que a gente vive, eu tenho desfrutado, assim, de outro ritmo do meu funcionamento mental. E eu creio que, à medida em que estamos na presença do nosso Senhor, Ele vai limpando a gente cada vez mais. Ele vai nos santificando. Ele dá a paz dele para nós. Não é uma coisa que a gente consegue por esforço. Não foi feito para ser por esforço. Inclusive, esse é um ponto importante daqui a pouco. É uma coisa que a gente recebe. Jesus... Aí, olha esse versículo. Esse versículo mudou minha vida mental. Esse versículo mudou minha vida mental. E se tiver uma pessoa só que se beneficie disso, já valeu a pena, foi da minha vida inteira. O versículo diz o seguinte: Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu aprendi, eu não sei quem foi que me ensinou. Foi John Piper. Foi John Piper num vídeo que fizeram um clipe, né, mais curto do vídeo, que diz assim: como não ser um Grinch nesse Natal. E eu acho que foi o Natal de 2002, sei lá, foi muito tempo atrás. Mas mudou minha vida, tá? A paz de Deus, ela excede nosso entendimento. Eu aprendi que eu não vou chegar à paz mental através dos meus raciocínios. Porque toda vez que eu vivo uma situação estressante, parece que minha cabeça pensa que eu tô assim pra fazer uma tese de doutorado. E aí ela começa a juntar uma coisa com a outra, mas então se isso, então aquilo, se aquilo, então aquilo outro, porque, nossa, e aí é seta pra todo lado, entendeu? Então, assim, pelo menos racionalmente eu já tinha isso comigo, eu criei nisso. Gente, crer é uma bênção. Crer é uma bênção. Eu criei que a paz não vai vir pelo meu esforço mental. A paz não vai vir de uma série concatenada de raciocínios lógicos corretos que vão encadear as coisas corretamente e aí, eu vou serenar. Não funciona dessa maneira. Eu creio que paz é uma coisa que a gente simplesmente recebe e ela não tem nada a ver com o nosso raciocínio, com nosso encadeamento mental. Então vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Olha, pra você ver isso que eu tô me dando conta até agora, viu? Vai guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então vai guardar, vai deixar guardado. Tá, com esses elementos em mente, deixa eu tentar voltar de novo do começo. Acontece uma situação estressante, a minha cabeça começa na mesma hora a ter uma multidão de pensamentos. Tá. E eu tava dizendo pra vocês que de uns tempos pra cá eu tenho desfrutado pela graça de Deus, pela graça é um negócio que vem de graça. Quem pagou o preço não sou eu, não fui eu, foi Cristo na cruz, então eu simplesmente recebo. Eu tenho desfrutado uma diferença no meu funcionamento mental. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando começa a acontecer uma coisa diferente, fica muito claro. Pensa, se a casa tá uma bagunça, se a casa tá um lixo, mais uma garrafa PET amassada de Coca-Cola não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se tem uma casa arrumada e aí aparece uma garrafa PET,
ela vai chamar atenção. Então você já fica observando aquilo. Muito bem, o que aconteceu? Estava Maria Emília desfrutando da santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando isso querendo fazer parecer que eu sou... por favor, não vão por aí, porque não é o caso, tá? Tudo é cheio de falhas da minha parte e cheio da graça de Deus pela outra parte, que é a parte dele, tá? Estava eu vivendo minha vida assim e tal. Acontece um evento. De repente, essa situação estressante acontece e minha vida mental fica assim, ó. Começa a... É aqui que neném que chegou aqui, ó. Eu tô bem falando que minha vida mental tava muito boa. E aí chegou um monte de pensamento esquisito. Mas você não é assim, não. Sexta-feira, 13. Não, não é 13, não. É sexta-feira do livro do Robson Crusoe. Neném linda. Tá. E aí eu comecei a observar como se, assim... Eu observei várias coisas. Eu observei que muitas vezes o pensamento vem e a gente... assume ele como se fosse nosso e assume ele como se fosse verdade, sem julgamento crítico nenhum. E não pode ser assim. E aí, por uns momentos, eu fiquei observando que, de repente, meus pensamentos começaram a assumir uma cor. Ô, neném, sai da mesa que você tá fazendo a mesa tremer, neném, você tá muito gordinha. Vai coçar no sofá. Eu observei que os pensamentos estavam num ritmo diferente, estavam negativos. Vejam, eu tinha acabado de viver uma situação estressante. E uns pensamentos assim, tais pessoas vão pensar tais coisas péssimas de você, tal pessoa vai considerar que você mandou mal demais, você agiu muito mal, e de repente os pensamentos vieram pra mim, me atacando, você é muito ruim, você mandou muito mal, nossa, que coisa horrível. Aí já começou a vir um sentimento de culpa, assim, eu tô lendo porque eu fiz um rascunho, tá? E aí, eu vi como que o estresse gerou esses pensamentos acelerados, e culpa, e muito inconsciente. Vejam, isso que eu tô falando não é uma coisa assim que vem com a placa, agora pensamentos assim, agora. Não foi. Mas como eu já tava de olho, assim, em observar minha vida mental, eu já tava de olho nisso. E isso eu tô falando não é por psicologia, nada dessas coisas não, é pra honra e glória de Deus, porque a Bíblia fala, nossa mente é a mente de Cristo. Então eu quero observar, entendeu? O que é santo, o que é puro, isso é o pensamento que vem do alto. E a Bíblia tem um manual perfeito de como deve ser a nossa vida mental. Então eu passei até essa observação com isso em mente. Eu quero ver a luz de Cristo brilhar na minha mente e quando isso não acontecer, eu vou pedir ajuda a Ele, eu vou clamar a Ele e Ele é fiel e justo e Ele vai me ajudar. Agora veio a outra. Não, você não vai fazer isso não, sai daqui, por favor, obrigada. E aí, vejam só o que aconteceu. Aí veio uma coisa muito vaga, assim, inconsciente, mas ao mesmo tempo persistente, uma inclinação à punição. E eu já tinha lido um artigo, eu não faço ideia onde, eu não faço ideia de quem. Então, assim, mais do que nunca, não acreditem no que eu tô falando, porque não acreditem, assim, no sentido de não assumir, né? Testem, se foi, e os versículos eu vou ficar devendo. Se Deus quiser, vai chegar um vídeo estruturado com os versículos e tal. Estruturado nas medidas das minhas possibilidades. Eu tinha lido um artigo também ficou assim guardado na minha memória, porque eu achei ele muito... Ele fez uma afirmação que pra mim pareceu muito valiosa. Eu acho que foi o Chuck Missler, viu? Chuck Missler falando sobre uma das várias infinitas provas da existência de Deus, é o fato de termos uma consciência que o tempo todo nos chama a prestar conta. Veja, nós não estamos soltos no vácuo do universo, sem leis, muito pelo contrário, tudo o que existe ao nosso redor diz respeito à ordem, a leis, a causas e consequências muito claras. E aí ele diz que o fato de nós termos uma consciência é uma das provas de que Deus existe. E que existe o certo e errado, e nós sabemos muito bem quando nós estamos agindo certo e quando nós estamos agindo errado. Digam o que quiserem. Existem coisas que numa cultura é certo, na outra cultura é errado, mas o fato é que a consciência vai apitar, sempre. E aí,
eu acho que foi o Chuck Missler mesmo, disse assim que as pessoas sabem que erraram e elas não prestam conta, digamos, elas não creem em Deus, não prestam contas a ninguém, elas simplesmente vivem com aquela consciência de que elas erraram e inconscientemente elas vão buscar uma autopunição. Elas vão acabar gerando um comportamento destrutivo porque inconscientemente elas precisam pagar aquela conta. Então muitas pessoas enveredam para vários caminhos tortuosos porque elas têm aquela coisa incomodando na cabeça. Meus amigos, nós estamos aqui num canal cristão. Vocês estão aqui ouvindo um ser humano carregado de falhas do começo ao fim, mas que crê numa coisa preciosa, numa verdade preciosa. Eu creio que eu não tenho que receber punição. Assim, condenação. A condenação que era pro meu pecado, quem pagou foi Cristo na cruz. E isso mexe comigo mais do que eu sou capaz de dizer. Eu não tenho palavras para dizer o que acontece no meu íntimo quando eu penso no Filho de Deus, no próprio Deus, sem roupa praticamente, numa cruz, com o rosto desfigurado. A Bíblia ensina que ele perdeu a forma humana, que ele apanhou mais do que qualquer outro. Quando eu penso que ele sofreu a pena que era para ser minha. Eu não estou afirmando isso querendo dizer que se ele pagou, eu não vou ter consequência, eu não vou viver consequência de forma nenhuma, mas é muito pelo contrário. Paulo falou, se a gente vive na graça, então agora está liberado, eu posso fazer o que eu quiser. Muito pelo contrário. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou a pena que era minha e ele crucificou o mundo para mim. Eu estou crucificada para o mundo está crucificado para mim. Então, no momento em que minha cabeça começou, e assim, eu estava vivenciando e ao mesmo tempo eu estava observando o que estava acontecendo, sabe? Não foi assim como uma pessoa no laboratório com a prancheta na mão, jaleco, de óculos, olhando de longe sem sentir nada, porque eu estava sentindo, mas ao mesmo tempo Deus foi bondoso o suficiente comigo, como em todos os momentos, para me permitir observar certas coisas. E eu tinha pedido isso a ele, que ele me concedesse isso, no intuito de edificar. Então, no momento em que eu comecei a ver aquele negócio, que aquela cadeia de pensamento estava me fazendo mal, estava me botando no chão, estava começando a me fazer ter um monte de pensamento negativo, e que eu estava sentindo culpa, e que eu estava tentando, ao mesmo tempo que eu estava tendo esses pensamentos, eu estava achando que esses pensamentos estavam pagando a conta, eu falei, rapaz, quanta mentira! Quanta mentira! Que bom que nós estamos lendo Provérbios lá no Instagram, porque o tempo todo o livro de Provérbios fala que a gente tem que buscar a sabedoria para a gente saber que caminho a gente segue. E eu acho que esses caminhos que a gente tem que seguir são aqui na cabeça. O resto o Google Maps vai falar para nós, não é problema. Muito bem. Então, vocês entenderam, né? Então eu pensei, eu não tenho nada que ficar com esses pensamentos negativos. Eu não tenho nada que ficar me sentindo assim. Eu pensei, o que cabe, definitivamente cabe, é pensar, é ser razoável nesse momento, né? Pedir a Deus que nos ensine. Agora, existe uma diferença muito grande entre você ser acusado e você receber uma repreensão. É diferente. Meu papito, que provavelmente não está assistindo esse vídeo, porque ele não assiste meus vídeos. Uma vez eu era pequena, eu acho que ele não vai lembrar não, mas uma vez ele brigou comigo e eu chorei. E aí ele virou pra mim e disse, minha filha, eu estou condenando, digamos assim, eu não lembro a palavra, eu devia ter 6 anos de idade na época, mas ele falou assim, eu estou eu vou usar a palavra condenando, tá? Eu estou condenando a sua atitude, que começou tal hora e terminou tal hora. Eu não estou condenando você. Você é minha filha. Eu te amo. Então, esclarecido isso, resolvido isso, acabou. Não tem por que ficar climão. Ele falou isso comigo, porque eu achei que por ele ter brigado comigo,
severamente, ele ia passar o resto do dia sem falar comigo, sei lá. E aí eu estranhei que logo depois ele já tava me chamando pra brincar, gente, eu tenho, né? Mas Deus me agraciou com um pai maravilhoso, tá? E se você que estiver ouvindo tiver tido ou tem um pai que não é, saiba o seguinte, seu pai é Deus. E você não deve desacreditar dos atributos do seu pai, que é Deus, por causa das suas más referências aqui na Terra, entendeu? Deus é capaz de tirar tudo isso do seu coração, resetar, fazer novas referências paternas no seu coração, completamente, entendeu? Até as minhas que são positivas, tudo fica renovado. Jesus não deixa a gente, ele renova tudo. Tudo que é bom e tudo que é ruim fica repaginado, sabe? Então, assim, eu espero que você não fique impedido de desenvolver um vínculo com Deus por causa das más referências terrenas. Muita gente tem dificuldade com isso. Eu já vi muita gente falar, você não sabe que pai que eu tive. Não importa, assim, na boa, não importa, porque a nossa filiação com Deus não passa por aí. Ele é capaz de usar tudo que foi tenebroso, tudo que foi ruim e transformar e abençoar seu coração para que você perdoe, para que você devolva com paz e com amor o que foi ruim. Muito bem. Tá. A Bíblia dá nome aos bois, né? A Bíblia não fica criando um monte de conceitos, tal, ela dá nome aos bois mesmo. Na Bíblia nós temos a fonte de todo bem, de todo amor, de toda luz, que é Deus, e tem também a fonte de todo mal, de toda tristeza, de toda morte, que é o diabo. Então, a Bíblia fala que eu perdi minha linha de raciocínio, gente, vocês me desculpem, porque minha gata tá fazendo barulho aqui pra sair pra passear. Tá, voltei, lembrei. Deus não acusa, tá? Deus nos concede o arrependimento, dói. Se vocês tiverem visto o meu vídeo da besteira que eu falei, eu fiquei muito sentida com aquilo, mas é diferente. A voz de Deus para nós nos traz entendimento, ela nos traz sabedoria, ela trata a atitude sem botar em xeque a nossa identidade. O diabo, um dos nomes do diabo é acusador. Ele acusa, ele aponta o dedo, ele quer fragilizar, ele quer demolir a nossa identidade como filhos do Altíssimo, feitos à imagem e semelhança dele. Ele quer nos destruir. Resumo da ópera. E é muito triste as pessoas não acreditarem nisso, porque elas não se armam, elas acabam sendo totalmente solapadas pelo mal, sem agir, sem lutar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, está escrito, Deus fala assim, meus filhos, como é que é? Meus filhos, gente, minha gata, sério, não pode. Como é que é? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tá, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Eu falei de maneira completamente obtusa, desordenada, mas eu citei os pontos que eu queria citar. Uma coisa, tudo tem lei nesse mundo. Tudo tem lei nesse mundo, tá? Isso de ser tudo uma bagunça total, o mundo tá um caos. Sim, fato. Mas está um caos porque as pessoas optaram por agir de forma que deixasse assim. Isso não quer dizer que o nosso mundo, a nossa vida mental, que a nossa vida tem que ser um caos também. E, infelizmente, o número de pessoas com problemas, transtornos mentais aumenta a cada dia. E eu acho que isso se deve, primeiro, porque o mundo está cada dia pior, o mundo está um lugar cada vez mais insalubre e vai piorar, a Bíblia nos ensina isso, tá? Infelizmente, mas todos nós que estamos em Cristo, Ele prometeu estar conosco o tempo todo, em tudo. Não pode, neném, não pode. Não pode.
E não importa a tribulação, ele nos refrigera, tá? E aí eu estava falando que o mundo tem leis, tudo tem lei, né? Existem leis no mundo espiritual, existem leis no nosso que interferem no nosso mundo mental. Eu vou dar um exemplo. Não teve aquele momento em que Jesus curou um homem que estava endemoniado, que ficava preso em algema, ninguém chegava nem perto dele por medo, ele vivia no meio dos sepulcros, pelado e não sei o que, se machucava. Jesus expulsou os demônios. Então, primeiro, existe uma hierarquia. Não existe nome que não deva se curvar ao nome de Jesus Cristo, né? Então, e outra coisa que aconteceu também, eles pediram autorização a Jesus para que eles fossem para uma manada de porcos. Porque eu não sei, tem vários... Espera, neném! Que falam sobre isso. Mas existem leis no mundo espiritual e elas interferem no nosso mundo mental, tá? E tem uma música que eu mega recomendo pra vocês. É uma música que, assim, essa música é meu hino nos dias e nos momentos que eu tô, assim, girando em torno do meu próprio eixo, que nem um peão. Quando eu tô assim, gente, que se minhas gatas falassem, elas não têm muito pra contar, porque elas veem muita coisa acontecer nessa casa, vocês estão entendendo? E se alguém estivesse vendo, ou a pessoa ia rir muito, ou ela ia chorar de dó de mim, porque existem dias em que minha cabeça está assim. E aí nesses dias eu escuto uma música chamada Peace, que é paz, né? Cantada por um grupo chamado Hillsong. E nessa música tem um trecho que eles falam, que é cantado assim: All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. Toda ansiedade se curva na presença de Jesus, o guardador da nossa paz. Eu não sei exatamente aqui versículo da palavra eles estão... Tem embasamento bíblico isso, entendeu? Eu só não sei dizer, é tal. Tem um lá em Pedro, que todas as nossas aflições devem ser colocadas, manifestadas diante dele e tal. Mas assim, tem uma cena, assim, tem um movimento que é sempre muito claro na minha cabeça, que todos os outros assuntos se curvam, se silenciam quando você está na presença de Deus. Não tem outro, não vai entrar no Santíssimo nenhuma outra coisa. Então, muitas vezes na minha cabeça o volume tá no máximo, a velocidade tá no máximo também. Gente, não, vai sair fumaça. Meu Deus, me ajuda. Aí, quando eu me dirijo a Ele, tudo é obrigado a ficar em outro ritmo. Agora, quanto mais desenvolvido o seu vínculo com Deus, melhor, óbvio. Assim como com qualquer pessoa. Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Sabe? Claro que se você nunca falou com Deus na sua vida, simplesmente pelo fato de você ser um ser humano, você ser uma criação dele, feita à imagem e semelhança dele, um vaso especialmente feito para conter o espírito dele, nesse momento, no estalar de dedos, você pode se colocar na presença dele, porque Cristo comprou isso para nós. Então, assim, é botar o joelho no chão, ou abaixar sua cabeça, ou se você, mesmo que você escuta uma coisa muito importante, para de morder meu caderno, neném. Se uma hora você estiver muito ocupado, sei lá, no trabalho, gente, vou fazer uma campanha pela sacralização das cabines de banheiro. Não existe lugar mais apropriado, sabe? Você vai fazer um pipi, ninguém vai falar com você quando você estiver lá. Você pode fechar os seus olhos. Gente, fala se não é. Fala se não é. Me fala se é certo você sempre esperar um dia na semana pra você vestir uma roupa maravilhosa e ir pra igreja para ter o seu momento com Deus. Gente, o templo somos nós. Se você tem uma igreja, ótimo, excelente, que maravilha, que bênção. Mas você não precisa estar num lugar específico para falar com Deus. Isso não existe. O santuário, digamos, somos nós. E por que eu tô falando isso? Porque eu falei que existem leis no mundo espiritual e a gente fala com... todos os nomes se curvam ao nome de Cristo. E quando nós falamos com Deus, todos os outros assuntos se calam.
E não vai ser por raciocínio seu, sabe? Tese de doutorado, mas porque fulano falou de um jeito tal, ele olhou de um jeito X, ele fez uma coisa Y numa situação W. Não vai ser por aí, não vai ser por aí. É derramando o coração na presença de Deus que a paz vem, e é uma coisa que você simplesmente tem que receber. Você já viu alguém passando muita dor, ou no hospital, ou em casa? Você já viu como é que é? Você já imaginou dar uma equação algébrica para a pessoa resolver, para a dor dela melhorar? É uma covardia, né? É uma covardia. No momento de dor, ela tem simplesmente que receber. Receber um remédio. Para, Joãozinho, para de fazer tremer o negócio. Gente, vocês não sabem o que eu passo na minha vida, não? Olha aqui. Joãozinho, para de morder meu caderno. E eu tô apoiando o celular aqui. Então, eu só tô falando isso porque... ele tá olhando a garrafa, as bolinhas de gás subirem. Ele tá encantado. Que bonitinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ele olhando. Ele tá muito encantado, né, neném? Olha que bonitinho, gente. Gente, foco zero, né? Aí, agora tá mordendo meu caderno. O que faz com uns vídeos desses, né? É uma bagunça e ele tá cheio de remelinha. Chega de viajar. O assunto é sério. O assunto é sério. Eu falei tudo que eu queria falar. Quando você viver uma situação estressante, presta atenção nos seus pensamentos. Não permita que pensamentos negativos, tá, invadam sua mente. Para cada mentira existe uma verdade poderosa na palavra de Deus. E caso você não conheça a palavra de Deus, mesmo assim a graça de Deus é excelente. Você simplesmente peça ajuda, porque Ele vai mostrar para você o quanto Ele te ama. Ele vai colocar no seu coração o amor que Ele tem por você. E vai despertar no seu coração a vontade incessante de ler a palavra dele. E, Joãozinho, tá muito bonitinho, eu tô querendo mostrar de novo, mas eu não vou fazer isso. Essa é a coisa número 1. Fique atento à sua vida mental, ao ritmo dos pensamentos, à qualidade dos pensamentos. Não aceite pensamentos de condenação, tá? Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muita coisa acontecendo aqui. Eu não tô... essa condenação que vem na nossa cabeça costuma ser um negócio vago, um negócio que aperta o coração da gente. É horrível, é horrível. A gente não tem que passar por isso, porque em Cristo nós somos perdoados. Agora, tenhamos sabedoria para pedir desculpa quando é preciso, mudar uma atitude quando é preciso, né? Isso não deve ser problema. Tem uma parte na Bíblia, nesse vídeo do John Piper que eu citei, que fala que nós devemos fazer o possível para estar bem com os nossos irmãos, dentro daquilo que nos cabe. Para um perdão acontecer, tem que ter as duas partes dispostas. Um é o que vai pedir perdão e o outro é o que vai ou não. E aí também é não ficar se martirizando se a pessoa para quem você pediu perdão não quis te perdoar. É triste, mas é com ela, né? É a opção dela, aí já é a vida mental dela. Neném, não faz isso. Não pode. Eu vou terminar esse vídeo. Não quer dizer que nós não tenhamos que mudar uma atitude. Gente, o que é? Senhor da glória. Não pode, neném, não pode. O que custa mudar o jeito de falar, o jeito de agir? Se a nossa salvação custou tão caro e Jesus já pagou a conta. Assim, eu não tenho problema em mudar uma atitude se a pessoa for clara comigo e me dizer, ou se ficar claro na minha cabeça a atitude. Mas é importante ter em mente que, independentemente de qualquer coisa, nós somos seres humanos cheios de falhas. Isso é ruim, isso é muito triste, porque a gente se machuca e, pior ainda, a gente às vezes machuca uma pessoa que a gente não quer machucar, né? Pessoas que a gente gosta e tal. E aí é contar mesmo com a generosidade do coração da pessoa. E se a generosidade do coração da pessoa estiver desligada no momento, pode durar anos, décadas, pode durar uma vida inteira,
A generosidade do coração de Deus é infinita. Então, assim, que isso nos console, né? Se a pessoa optar por não nos perdoar, saibamos que em Cristo nós somos plenamente aceitos, plenamente perdoados por Deus. E no mais é isso. Isso. É muito importante nós sabermos, lermos a palavra de Deus, porque ela nos dá sabedoria, entendimento, discernimento para as coisas. Ela não vai nos tornar isento de falhas? É isso que eu quero falar? Ela não vai nos tornar santos, perfeitos aqui nesse mundo, isso não existe. Mas ela vai nos ajudar muito, né? É isso. Ter um vínculo com Deus faz uma faxina tremenda no nosso coração e, consequentemente, na nossa mente. Toda honra e toda glória é a Jesus Cristo, porque a obra é impossível. Só é possível para Ele, porque Ele é o Deus do impossível, né? E aí, tenhamos isso em mente, que quanto mais limpa a nossa mente, mais evidente vai ficar qualquer sujeira, qualquer bagunça. Diariamente a faxina precisa ser feita. A gente não precisa tomar banho todo dia? Igual com a nossa cabeça. E eu não acho que com o tempo isso nos torna melhores. Eu acho que isso com o tempo nos torna menores. Porque Cristo vai assumindo mais e mais espaço. É isso. Eu espero que isso tenha ajudado. Saibam que vocês não estão sozinhos. Se a cabeça tiver a milhão aí, escrever é uma excelente pedida. Escrever ajuda demais. Pra mim tem hora que só escrevendo, porque escrevendo você é obrigado a formular melhor seus pensamentos, né? Eu escrevo tendo Deus como meu interlocutor. Não foi sempre assim. Hoje em dia é assim e eu acho maravilhoso. Tá? É isso. E desculpa aí pelas interrupções. Tudo culpa do povo aqui.